distância que Deus criou a diferença irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? Que seria do sim sem o talvez e o não? Que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Vai repetindo os erros que o homem traz. O mundo segue girando, carente de amor e paz. Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais. Que seria do caos sem a paz? Que seria da dor sem o que lhe apraz? Que seria do não sem o talvez e o sim? Que seria de mim? Que seria de nós? A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Olá, muito boa noite para você. Está começando agora o nosso programa Entre Nós desta terça-feira, 2 de junho de 2020. Pois é, começamos um novo mês e certeza que vai ser muito abençoado para todos nós. Seja muito bem-vindo mais uma vez
a esse espaço de troca, reflexão e debate. Aqui nós vamos conversar sobre temas diversos da nossa comunidade e você que está nos assistindo pode participar também, viu? Pode enviar sua pergunta nos canais das paróquias aí no YouTube, você que está acompanhando a nossa transmissão, sua sugestão, seu comentário, sua pergunta, interaja com a gente, por favor, ok? Olha só, a gente vai dar continuidade, né, à nossa série de 4 entrevistas com o tema A Força do Jovem. A cada terça-feira, então, desde que começou o programa, a gente está debatendo sobre um texto que foi escrito pelo Ricardo Diniz. Ele é membro da Comissão Bíblico-Catequética do Regional Leste 2 da Arquidiocese. Então, na semana passada, a gente fez o debate do segundo texto. Hoje a gente continua, então, e vamos debater sobre o texto A Diferença Nos Faz Crescer. Eu vou ler daqui a pouquinho, você vai poder acompanhar aí na tela, viu? E aí você pode interagir também, enviar sua pergunta sobre o tema. Eu já quero começar apresentando, claro, os nossos colegas que têm nos ajudado muito aqui nessa série, enriquecendo o nosso debate. Ana Letícia, do Grupo Infância e Adolescência Missionária da Paróquia São José do Calafate. Muito boa noite, Ana Letícia. Seja bem-vinda. Boa noite, Lina. Boa noite, Ricardo. Boa noite, pessoal. É uma alegria poder estar aqui novamente. Obrigada mais uma vez. Obrigada você também pela participação. Luiz Paulo, da Pastoral da Crisma, da Paróquia Santíssima Trindade. Boa noite, Luiz Paulo. E teremos também a presença do Álvaro, dos grupos Perseverança e JC, da Basílica do Santo Curadás. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Lina. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Muito feliz pelo nosso terceiro encontro. Tenho certeza que vai ser tão rico quanto os outros dois, né? Pena que já está acabando, né, Lina? Pois é, passou muito rápido. Olha só, tem também a presença do Daniel, que daqui a pouquinho vai chegar também para o debate. Ele é da Pastoral da Crisma, da Paróquia São Vicente de Paulo. E é claro que a gente tem a presença do autor dos textos incríveis que a gente está debatendo aqui nessa primeira fase do programa Entre Nós, Ricardo Diniz. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Lina. Com a graça de Deus, estamos juntos. Com certeza. Obrigada. Olha só, eu já vou começar então fazendo a leitura do texto de hoje, ok? A diferença nos faz crescer, você pode acompanhar aí na tela e eu quero reforçar que você pode enviar a sua pergunta também, ok? Sobre esse tema. Muito oportuno, afinal, achei muito interessante. Então, vou começar a leitura. A diferença nos faz crescer. Nem sempre a Bíblia conta as virtudes de suas personagens. Um exemplo disso é Elias. A religião oficial na época dele era o politeísmo. Como seus grandes defensores havia o rei e sua esposa. Elias estava sendo perseguido por causa de Javé e, no momento, propôs a seguinte tarefa: colocariam uma oferenda sobre madeiras e pediriam aos deuses para lhe pôr fogo, provando deste modo sua existência. E assim, os 450 profetas de Baal oraram durante horas para que seu Deus incendiasse o sacrifício. Elias chegou até a zombar deles devido à demora e frustração dos sacerdotes de Baal. Por fim, chegou a vez de Elias. Ele solicitou que molhassem as madeiras por 3 vezes. Assim, dificultaria a situação e tornaria a ação de Javé mais evidente. Orou ao Deus de Abraão, Isaque e Israel e foi atendido. Um raio botou fogo na madeira e consumiu todo o sacrifício. Os profetas da outra religião declararam que Elias realmente anunciava o Deus verdadeiro e acreditaram nele. Contudo, Elias os prendeu e os matou. Tal episódio está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e narra a triste intolerância com o diferente. Quantas vezes a humanidade, religiosa ou não, matou o próximo simplesmente por ele pensar, agir ou ser diferente? O interessante é que somente a diferença nos faz crescer. Quando nos relacionamos com iguais, não somos provocados a pensar diferente, não somos questionados.
E muitas vezes, inclusive na juventude, achamos que qualquer coisa que nos incomode, difira da nossa opinião, não presta. Temos medo do diferente e reagimos com repulsa, indiferença e até violência. Mas Deus tem outros caminhos. Quando criou o mundo, fez tudo o que existe e depois foi dividindo, separando, criando diversidade, criando diferença. Leia com atenção Gênesis 1. Isso que fiz é muito bom. A diversidade foi quista por Deus e proclamada como boa. Jesus viveu conforme o Pai. Aqueles que não serviam para a sociedade e sofriam preconceitos, Jesus com eles ceava, abraçava, convivia, ajudava, curava. Fez isso com atitudes e parábolas, como a do rei, que pede que vá às esquinas e convide a todos, doentes, prostitutas, pobres, para entrar no banquete do reino sem distinção. Foi difícil para Jesus educar os discípulos. Queriam repreender uma pessoa que expulsava demônios em nome de Jesus, mas não fazia parte do grupo. Não viam o bem que aquela pessoa promovia, mas simplesmente que ele não fazia parte da panelinha. Por fim, o mestre de Nazaré provoca a todos com uma das frases mais desafiadoras da história: ame o inimigo. O inimigo é tão diferente de nós que é oposição. O amor, diante disso, se mostra como ponte de ligação, diálogo, enriquecimento mútuo, perdão e misericórdia, respeito pela diferença, olhar de fraternidade, desejo de igualdade, acolhida de paz e luta pela justiça. O amor não tolera a injustiça, mas provoca a mudança. Elias depois se arrependeu e entrou em crise. Sua imaturidade teve consequências sérias, mas se converteu. Caminhando com Jesus, vamos convertendo o nosso olhar para a diversidade criada por Deus e o respeito pela diferença, pois todos somos convidados para o banquete do reino. Muito bem, olha só, eu quero passar a palavra para o nosso convidado, autor do texto, Ricardo. Ricardo, mais um texto rico, importante para a gente refletir, e esse eu achei muito oportuno, assim como foi o da semana passada, que ainda estávamos no mês mariano. Esse de hoje, devido aos últimos acontecimentos, né, que tem como fonte principal também diferença, né? Eu achei muito oportuno quando você diz, né, quantas vezes a humanidade, religiosa ou não, matou o próximo simplesmente por ele pensar, agir ou ser diferente. Nos últimos dias a gente tem presenciado, visto nos jornais, casos assim, né, de intolerância ao diferente. Gostaria que você comentasse também o seu texto, por favor. É interessante como na Bíblia ela não conta só as virtudes dos seus, né, dos seus personagens, ela conta também os fracassos. O pessoal às vezes fica assim, eu vou me basar, tudo que fala a Bíblia eu vou repetir, né? Só que a Bíblia mostra também as quedas no caminho, as intolerâncias, os erros. E olha para você ver, o Elias tentando fazer o bem, mostrar que o Deus de Israel é o Deus único e verdadeiro, consegue fazer todo aquele alarde todo e cumprir, mostrar. Os sacerdotes dizem, olha, eu concordo, Elias, você falou verdade, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é Javé, Deus de Israel. E Elias vai lá e manda matar eles, né? 450 vidas humanas perdidas porque eles pensaram diferente de mim. E no texto, a gente olhando para a criação, a gente sempre aprende, né? Quando a gente olha a natureza, a gente começa a enxergar o seguinte: como é que Deus valorizou a diversidade? Né? Na biologia tem um princípio seguinte: quando a gente chama de árvore, né? Vai dividindo os ramos. A diversidade é como se fosse uma divisão de ramos. Tem uma espécie, essa espécie ela vai tendo mutações, vai tendo diversidade, diferenças dentro dela. Chega um momento que ali a espécie vai caminhando para um lado, vai caminhando para uma outra espécie e para um outro ramo, para uma outra espécie. Então, assim, dividir, tanto na biologia como na Bíblia, significa criar diversidade. E Deus, na narrativa do Gênesis, ele fez tudo o que existia e saiu dividindo. As águas estão no céu, as águas estão na terra, a luz,
as trevas, né? Ele foi separando, criando diferença. Isso a gente precisa aprender. O nosso Deus, ele viu que a diversidade é boa, ele a quis. E isso é muito importante, porque no momento que a gente está vivendo, a gente tem medo da diversidade. A gente é educado para não ter medo do diferente. E quando eu tenho medo, aí a pergunta assim que eu já tento assim, mas por que eu tenho medo do diferente? Porque o diferente, ele me incomoda. Ele faz com que eu tenha que alterar, tipo assim, eu tenho medo que ele desabe a imagem que eu tenho de mim mesmo. Então, por exemplo, a minha realidade, eu sou um homem hétero, branco, do século XXI, né? Esse é um contexto óbvio. Então, para mim andar na rua é muito mais tranquilo do que uma mulher, né? Para mim conseguir um emprego, com certeza vai ser muito mais fácil que para um negro. Para mim, eu vou sofrer muito menos piadas de mau gosto do que um afetivo. Então, assim, é cômodo o posicionamento. Mas por que então seja uma realidade igual a minha, às vezes, quantas pessoas aí tem preconceito contra a mulher, contra o negro, contra o homossexual, o pobre, o estrangeiro? Por que isso? Eu tenho medo que a mulher desabe da imagem que eu tenho de mim mesmo. Que eu tenho que ser o másculo, o foda, né, o forte, o homem herói. E a mulher, como símbolo da fragilidade, eu tenho medo dela, porque ela pode me devolver uma coisa que eu tenho. Ela me coloca no espelho, eu preciso ver minha realidade. O outro me força a me ver, me força a me refazer, e eu tenho medo disso. Eu tenho medo de perder a imagem minha, né? Aí, o negro, eu quero minha superioridade. Para que eu vou perder minha superioridade, né? Aí vamos pensar assim também, igual, por exemplo, o homoafetivo. Perder minha virilidade, minha imagem de machão, como se homossexualidade fosse sinônimo de, né, oposição à masculinidade. Então, assim, há um medo nosso de perder uma imagem nossa. E é engraçado que na juventude, nós estamos construindo a nossa imagem. Eu fico olhando para o outro, assim, gostei disso, eu quero para mim. Aí, por exemplo, eu lembro meu irmão. Meu irmão, eu lembro na juventude, ele ia para a aula, aí um dia eu voltava ouvindo rap. Porque tinha conhecido os colegas que gostavam do rap e começou a ouvir, se encantar. Outro dia era samba. No outro dia era sertanejo, moda de viola. No outro dia era seresta. No outro dia era pop, rock internacional. Outro dia era heavy metal. Então, ou seja, na juventude a gente vai crescer porque a gente vê o diferente e eu vou me compondo. É um momento de a gente se abrir pela diferença. Só que dá muito medo eu me desconstruir e construir. E dá medo demais a gente se desconstruir. A gente tem, então, muito aberto e a gente tem medo de se esfacelar, de não ir para lugar nenhum. Aí o que acontece? A gente vai lá e se apega numa imagem, ou se apega numa verdade. Aí a gente se torna fundamentalista. E quando a gente se torna fundamentalista, a gente defende essa ideia, essa verdade, e acaba destruindo a verdade do outro. Então, assim, Elias tinha uma verdade. O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Mas essa verdade não dava o direito dele destruir o outro. Porque a verdade era para construir o outro e ele se construir. Construir como alguém que ajudou o outro a ver a verdade. E não construir alguém que defende a verdade. O cristianismo matou muita gente, sabe por quê? Porque ele se viu dono de uma verdade. Nós não somos donos dela, né? Deus não precisa de defesa. Deus é Deus. Deus convida que a gente o testemunhe. Olha, se quer ser reconhecido como alguém de Deus, ame. É assim que Jesus falou lá no Evangelho de João. Vocês serão reconhecidos se amarem. Não é se defenderem com punhos e espada. Jesus repreendeu Pedro quando pegou a espada. Aguarda essa espada, Pedro. O reino não é isso, não. A minha mensagem não é da guerra, não. Baixa essa espada. Não é defendendo
com a guerra, com o armamento, igual nós estamos vivendo nesse momento. Então é um texto provocador, a palavra de Deus ela traz isso, e todo mundo que se coloca contemplando o que Deus nos ensina na palavra, vai aprender a valorizar a criação, a diferença, respeitar o que o outro pode nos contribuir, suportar o que o outro nos incomoda. A diferença, ela incomoda e a gente se irrita, faz parte do crescimento, então é importante isso. Um exemplo disso, todo adolescente já foi chamado de aborrecente. Por quê? O adolescente ele se irrita demais com os adultos, com os pais. Por quê? É tão diferente dele que incomoda. Aí ele vai lá e explode de energia, de raiva, e tudo que foi no passado, essa diferença, e foi somando, ele vai lá na adolescência e joga tudo para fora. Aí eu digo uma coisa para os jovens e adolescentes dessa fase. Isso vai passar. E viva isso. Sejam chatos com os vossos pais. Sejam chatos com os adultos. Mas sabe por quê? Vocês estão sendo chatos porque a diferença os incomoda. Mas essa diferença está fazendo vocês crescerem. Por isso que eu falo. Os adultos da igreja que ajudam a acompanhar os jovens, se o jovem não estiver revoltado, não estiver nessa fase, ajuda ele a tornar mais chato, mais revoltado. Porque está sinal de que ele está se deixando crescer, se incomodar pela diferença, pelo outro. E isso vai fazer a gente crescer, né? Se a gente não cresce, se a gente não consegue ver a beleza da diferença, não cresce. É isso, Lina. Muito bem, muito bom. Gostei bastante. Obrigada, Ricardo. Olha só, quero já abrir o nosso debate, viu? Já vou convocar aqui os nossos convidados. Eu quero começar chamando o Álvaro, da Basílica do Santo Curadares. Por favor, Álvaro. Tá joia, Lina, obrigado. Ricardo tem que diminuir esse comentário inicial, porque ele responde todas as nossas perguntas nesse comentário inicial. E aí a gente tem que ficar pensando aqui numa outra pergunta. Então a gente tem que limitar esse contexto dele aí. Tô brincando, é maravilhoso essa abertura. E, Ricardo, no primeiro texto você nos trouxe a força dos jovens, né, citando a vulnerabilidade, intensidade e a potencialidade. No final do texto você disse que a gente ia estudar a força do jovem na construção do reino de Deus. E agora você nos traz a história de Elias, falando sobre a imaturidade de Elias em um momento e depois que ele sofreu consequências devido a essa imaturidade. Você consegue, como que a gente pode relacionar essa força dos jovens, né, nessas três características que você trouxe para a gente no primeiro texto, com a tolerância ou a intolerância à diferença? Olha que bacana. A gente fala assim, tolerar. Tolerar, a gente tem uma imagem assim como se fosse suportar. A palavra tolerância, a palavra, a origem dela, significa sofrer em silêncio. É um sentido meio, assim, difícil de viver, né? Aí você fala assim, mas a tolerância que a gente tem que viver não é a tolerância do suportar, né? Não é só isso. A tolerância que nós, cristãos, somos chamados a viver é a tolerância ativa, né? É uma tolerância, ela não é um simples, assim, eu não suporto a injustiça, eu não aceito a injustiça, eu luto contra a injustiça. Só que, então eu vou com toda a minha força, minha intensidade, para defender a justiça. Porque o reino de Deus vai trazer o quê? Justiça e misericórdia. Né? E é interessante que sem justiça e misericórdia não tem paz. Se nós, como, por exemplo, os jovens, crismamos, ou estamos a crismar, né? Então nós assumimos o seguinte, com Cristo assumimos a construção do reino. Eu chego diante, né, quando o bispo impõe as mãos e me unge, ele me unge justamente com o Espírito para a missão. A missão de quê? Levar o reino. E o reino de Deus, ele não é só um reino que vem trazer algo só bom. Tipo assim, não é uma coisa que vai trazer bom, mas é um reino também que revela o que não está bom.
Ele mostra o que é anti-reino, o que é o contrário, sabe? Assim, é aquilo que ele não só revela a luz, mas também revela as trevas. O reino vem trazer luz, mas quando ele chega com a luz, ele mostra que é as trevas. Então, assim, como é que o jovem pode colocar a sua força a serviço? A serviço disso, colocar a sua intensidade. Todos nós, aonde que nós vemos um gesto de injustiça, nós vamos lutar. A luta, aí você, mas se eu vou lutar, então eu vou usar de armas, violência, eu vou combater a intolerância com outra intolerância? Não. A gente não combate o mal com o mal. A gente combate o mal com o bem. A gente vai lutar contra a injustiça com justiça, mas com denúncia, igual os profetas fizeram. E o Jesus também, né, falava, são seus hipócritas. Ele apontava o dedo, cutucava. Então, o jovem é convidado. Se ele vê um ato, por exemplo, você está na sala de aula, e vê alguém sofrer um gesto de injustiça, ele vai criticar. Seja essa injustiça. Eu já vivi isso, por exemplo. Eu lembro uma vez na escola que a gente tinha que fazer duplas para fazer um trabalho, e um colega, ele era homossexual. E chegou um momento que, na divisão das grupos, eu já tinha uma colega que eu já tinha afinidade, a gente batia papo, né? Ninguém fez dupla com ele. Tinha gente que sentou sozinho na sala de aula, não foi lá para fazer dupla com ele. Aí eu conversei com essa colega minha, aí eu fui lá e fiz dupla, mostrei para ela a realidade. Você, olha, ninguém quer sentar com ele. Eu fui lá e sentei. Né? Então, assim, por que ninguém queria sentar com ele? Justamente o que eu falei. O medo de que a homossexualidade dele, tipo assim, me contaminasse com alguma coisa, me desabasse a minha imagem de quem eu sou, destruísse a imagem que eu criei de mim mesmo. Aí fica com essas besteiras, preconceitos e impede. Então, o jovem é convidado nas realidades aonde que ele vê injustiça, com toda a intensidade que ele tem, coloca a serviço, seja ativo, lute contra a injustiça, né? Lute contra a intolerância, lute contra o fundamentalismo, mas com respeito, com amor, com misericórdia, com as armas que Cristo nos deu. Então a gente não vai sair na rua com pessoas racistas, preconceituosas. Eu não vou devolver as mesmas palavras, os mesmos gestos dele. Eu não vou ser preconceituoso com alguém que é preconceituoso. Eu vou ser acolhedor e mostrar para ele o seguinte: eu acolho você tanto quanto acolho qualquer outro. Você não acolheu esse irmão, mas eu vou acolher. Eu vou incomodar pelos gestos, né? E os jovens, ele está na escola, tem uma coisa que é muito importante para os jovens, eles terem assim, um gesto concreto, o bullying. O bullying na escola é muito sério. É piadinhas de mau gosto, seja, aquela lá é a gordinha, ou é o magrinho, é o CDF, tipo assim, é o bichinha, né? Então, assim, cada um vai colocando algum adjetivo muito pejorativo. Então, jovem, coloca você que assumiu a responsabilidade de ser Cristo no mundo, na crisma. Se você vê isso, você vai lutar contra isso. Você não vai aceitar essa injustiça. Principalmente na escola, onde que a maioria dos jovens estão. Não aceita o bullying, né? Ele é destrutivo, ele diminui. E nessa fase da vida, ele pode trazer transtornos para a vida toda, depois problemas psicológicos, que a pessoa vai ter que superar problemas de autoestima. Vai ser trabalhoso para a pessoa, porque toda ferida depois cobra um preço. Para algumas pessoas é fácil cicatrizar, para outras não é, cada uma tem o seu tempo. E nós, como cristãos, se a gente vê, a gente vai brigar, né? Então, você fez muito bem juntando as duas coisas, porque nós assumimos uma missão quando a gente é crismado. A gente não recebe, uma bênção para a gente se sentir bem na crisma. Não é, não. A gente recebe uma responsabilidade de ser Cristo no mundo. Então, incomodar, acolher, abraçar. Bela resposta. Como sempre, né, gente? Deixa eu chamar agora Daniel, da paróquia São Vicente de Paulo. Daniel, você chegou, né?
Acho que ele teve um pequeno probleminha. Então, eu vou chamar a Ana Letícia, Paróquia São José do Calafate. Por favor, Ana Letícia. Você tá sem som. Tá me ouvindo agora? Aí. Hoje deu certo. Que bom. No decorrer das nossas vidas, a gente vive uma constante busca de nos conhecermos, né? Conhecer as nossas potencialidades, conhecer as nossas limitações. Ricardo, como o autoconhecimento pode nos auxiliar a acolher as diferenças, a acolher o diferente? Que bacana. É interessante, né? Só há diálogo se há diferença. Quer ver uma coisa interessante? Eu não consigo amar uma pessoa igual a mim. Se eu quero que o outro seja igual a mim, que é a questão da paixão, eu acabo destruindo a outra pessoa. Certos relacionamentos, já viu certos relacionamentos amorosos, onde uma pessoa sufoca o outro porque não permite que o outro seja diferente, quer que o outro seja alguém à imagem e semelhança dela mesma. Né? Então eu não permito que o outro seja ele mesmo. Eu destruo o outro. São relacionamentos sufocantes. É muito comum isso, tipo assim, e é muito importante porque nós estamos falando com jovens, e o ciúme é uma coisa brava, né? E o ciúme, ele tem isso, que a pessoa tem ela conhece um pouco de si, e ela tem tanto assim, um problema de autoestima, por conhecer a si mesmo, ela se vê tão pequena, que ela quer destruir o outro. Ela não quer que o outro cresça, que o outro seja diferente, ela quer que o outro simplesmente tape os buraquinhos que ela se vê de si. Então, quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, e respeito isso em mim e no outro, eu não vou projetar no outro uma imagem. Eu não vou querer que aquela pessoa que eu estou vivendo com ela, ou namorando, ou casando, enfim, sirva a minha imagem, meus desejos. E a gente só consegue dialogar, só consegue amar se o outro é diferente, se eu respeito o outro. Só que, por exemplo, ao mesmo tempo, se o outro é diferente, ele vai incomodar quem eu sou. Eu tenho que estar aberto na minha identidade eu tenho que estar aberto a deixar que o outro me incomode. Porque a nossa identidade ela não pode ser fechada. Achar que eu sou isso, pronto, acabou. Não, eu sou uma história, eu sou uma construção. Eu vou aprendendo, eu não tenho as mesmas escolhas que eu tinha há uns 5 anos atrás, há uns 10 anos atrás. Então, assim, eu vou conseguir dialogar, respeitar, a crescer, só vou conseguir dialogar com o diferente se eu me conheço. E para me conhecer, eu tenho que aceitar que eu sou uma construção, que eu não sou uma coisa fixa, parada. Que eu sou uma coisa assim, estática. Aí você falou sobre conhecer. Buscar se conhecer, mas conhecer como alguém de história, que eu estou crescendo. E permitir que a outra pessoa me faça crescer. Né? É interessante, por exemplo, quando a gente vai conhecendo Jesus, Jesus vai mostrando quem nós somos. Quando eu vejo o Evangelho mostra a luz e as sombras que estão em nós mesmos. Só que dói. Cada vez que a gente tem uma briga com uma pessoa, cada vez que a gente escuta a palavra de Deus e ela nos incomoda, a nossa identidade vai sendo transformada. A gente tem que permitir que nós sejamos transformados pelo outro. Mas eu posso transformar em qualquer coisa, então eu vou deixar me transformar num fascista? Não. Olhando para a palavra de Deus, eu vou me deixar transformar a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Né? A gente vai sendo, por isso a gente olha para Jesus ter um modelo de como eu vou me construir. Então eu vou deixar, por exemplo, se eu conheço uma pessoa e essa pessoa ela é extremamente, por exemplo, arrogante. Aí eu não estou suportando, eu quero dar um tabefe na cara dessa pessoa. Né? Aí eu penso, a minha identidade, para quem eu sou? Eu devo ser isso? Eu devo ser agressivo com essa pessoa? Eu devo, tipo assim, ser arrogante também? Essa pessoa vai me devolver um olhar para mim mesmo, é o seguinte, quem eu quero ser? Eu quero ser igual a ela? Aí eu permito que o erro, a vulnerabilidade do outro, façam que eu cresça.
Eu preciso crescer, inclusive, com os erros e acertos dos outras pessoas. Então a gente tem que olhar nós mesmos, a nossa identidade, nosso eu, não como algo fixo. Porque se eu achar que eu sou fixo, eu tenho a verdade. A verdade sou eu. Se eu sou uma construção, e todo mundo está caminhando, está crescendo, eu permito que o outro me ajude a crescer. Eu permito que o outro seja diferente. Eu permito que nos relacionamentos a pessoa mude de opinião, porque ela é um ser em construção. E eu também sou. Então, quando a gente se apega muito à nossa identidade, achar que a gente é fixo, é a mesma coisa um fundamentalista que pega a Bíblia ao pé da letra. É a mesma coisa de um fundamentalista político que acha que o partido dele ou a ideologia política dele é a mais certa. É a mesma coisa. Eu posso ser um ídolo, usando a palavra de Deus, eu posso ter uma idolatria a mim mesmo. E aí eu não consigo dialogar com ninguém. Não sei se ajudei, né? Obrigada. De nada, Letícia. Ó, agora sim eu quero chamar Daniel, da paróquia São Vicente de Paulo. Daniel, olha lá, hein? Dessa vez eu não vou fugir não, Lena. Por favor. Uma queda aqui rapidinho, mas já estamos de volta. Tudo bem. Ricardo, lendo seu texto, eu me recordei de uma canção que o padre Fábio de Mello gravou com Fagner, chama Perfeita Contradição. Né? E um trecho dela me marca muito, que é bem o refrão que fala que nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, e nem tudo que tenho é meu. E fazendo um pouquinho a ligação do texto de hoje com aquela conversa que nós tivemos no nosso primeiro encontro, nessas diferenças que muitas vezes os jovens que estão chegando veem em relação a nós, como que a gente pode explorar isso para mostrar para eles que muitas vezes essas diferenças são, de certa forma, semelhanças também? Porque é justamente o que o seu texto veio mostrar, né? Que é essas diferenças que nos fazem crescer. Então, de certa forma, essas diferenças nos fazem semelhantes. Que a minha diferença vai ajudar o outro a crescer, a diferença do outro vai me ajudar a crescer. Então, como que a gente pode fazer que essas contradições se tornem perfeitas? Como é que a gente pode conseguir associar isso melhor? Pois é. Deixa eu pensar aqui. É interessante que... Olha o mosaico. O mosaico, ele não é um vidro desenhado com a forma que ele quer dizer. Eles são cacos juntados, cada um de um tamanho, de um formato, e faz uma beleza imensa, né? Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus faz na nossa história com tanta diferença, tanta contradição. E aí você usou a palavra, né, essa contradição. A ambiguidade é natural do ser humano. Nós somos seres ambíguos. Nós não aceitamos isso. É engraçado como a gente não aceita. A gente precisa aceitar a ambiguidade. Deus aceitou. Jesus, por exemplo, ele vai lá e vai comer com pessoas ambíguas, pessoas contraditórias. Ele aceita o contraditório, né? O problema é que é algo que a gente conversou na resposta anterior, de fixar em mim mesmo. Achar que eu sou o absoluto de mim mesmo. Eu sou o dono da verdade, né? A verdade sou eu. Só que todos nós somos seres de contradição, seres a caminho, seres em construção, né? Aí Jesus, o que ele vai dar de direcionamento, assim, que vai iluminar a gente para discernir, a viver com essa contradição e, tipo assim, caminhar para um rumo. Aí a gente vai assim, então Deus aceita tudo? Já que ele fez toda a diversidade, aceita tudo? Não. Ele não aceita tudo, não aceita a injustiça. Então isso aqui já ficou claro. Uma segunda coisa, o que ele faz? Ele vê o seguinte, a diversidade é boa, mas em alguns momentos da história, o ser humano, a diferença, se tornou opressão para algumas pessoas. Elas foram oprimidas porque elas têm alguma diferença, seja pela cor, seja pelo gênero, seja por uma ideologia política, seja por uma vivência religiosa.
enfim, ela de algum momento ela foi oprimida por causa essa diferença de que ela tem direito existencial de viver. Aí o nosso Deus foi o seguinte, tá? Ele tem escolha. Deus escolheu. Dentro de tudo que ele fez, ele foi o seguinte: para me mostrar esses que estão muito elevados, que estão muito assim inflados, eu escolho ficar com os diferentes oprimidos. Ele então escolhe para você, olha, ô prostitutas, vem comer comigo. Ô cobradores de impostos, vem comer comigo. Olha o banquete do rei. Ah, eu não vou no banquete, não, porque eu tenho que provar uma junta de boi, eu tenho que olhar um terreno que eu comprei. Aí o rei vai lá e fala o seguinte: ó, não quer saber desses convidados, não, estão se achando muito perfeitos, né? Muitos senhores de si. Vai nas esquinas, chama os pobres, chama todo mundo, todos os estrupiados. Todo mundo que não achava-se direito, chama. Bem, né? Então, Deus acolhe a diferença oprimida. Isso é um discernimento para a gente viver a contradição. Porque nem tudo que é diferente é bom. Né? Ao mesmo tempo que eu tenho que aceitar a contradição, eu tenho que ver que o nosso Deus, eu tenho que aceitar a diversidade, a contradição, a ambiguidade da vida humana, só que ele bota rumo. Peraí, vocês estão trabalhando isso, convertendo isso para oprimir alguns. Então Deus, se ele estivesse no mundo de hoje, com certeza ele estaria sendo sufocado por aquele joelho quase asfixiado lá dos Estados Unidos. Com certeza ele estaria naquela casa onde, com um monte de adolescente, numa favela do Rio de Janeiro, negros, foi baleado pelas costas. Com certeza ele estaria no grupos de prostitutas, homoafetivos, mulheres que estão sendo machucadas e até violentadas dentro de casa. Jesus Cristo estaria com eles. E é muito... Então, ou seja, há diversidade, há contradição, mas existe um ponto de discernimento, a gente saber o que para a gente discernir o como a gente deve valorizar e o que devemos valorizar, né? O como a gente pode tratar, ter posturas, pontos para a gente discernir. Eu quero isso, né? Então, por exemplo, o que eu quero? Eu quero que toda pessoa negra tenha todos os direitos iguais em toda a sociedade, com acesso ao trabalho, ao estudo, à dignidade de moradia, todos igual a todo mundo. Que a mulher não tenha nem mais direitos, nem mais deveres, que seja vista como com todos os seus direitos iguais, e que seja valorizada a sua diferença, que ela não tem que ser igual ao homem, que ela tem algo para mostrar à humanidade por ser diferente do homem. Né? Então, assim, o ponto de discernimento de Jesus, a gente vai ajudar a gente. E Jesus, assim, ele mostrou, todo o gesto de Jesus era profético, né? Jesus curou a filha de um estrangeiro. Para você ver, os estrangeiros eram muito mal vistos em Israel. Jesus curou um cego. Jesus tocou o leproso. Jesus abraçou pessoas que não podiam ser abraçadas, porque eram tidas como Deus estava punindo, eram tidas impuras. Jesus abraça, acolhe. Né? Então é um ponto de discernimento para o seguinte: o outro é diferente, mas para mim saber qual que é a diferença boa e ruim, é aquela que acolhe ou aquela que exclui. Então, Jesus acolhe. Então eu vou discernir qual que é o bom caminho, qual que é o certo, é nisso. E todo jovem que ele vê a injustiça, vamos voltar, e eu acho que essa é a mensagem que nós temos que colocar na cabeça. Nós, como crismados, nós assumimos a responsabilidade de ser como Cristo no mundo. Ser sinal do reino. Onde a gente vê justiça, levaremos a verdade, o amor e a misericórdia. Não podemos aceitar nenhuma gesto. Eu posso não ser a pessoa que você intolerante, mas se eu ver uma intolerância e não agir, o cristão, na sua fé, ele está sendo conivente. Se ele vê injustiça e não agir. Né? Às vezes a gente não tem armas para agir, a gente não tem posturas para agir. Então, pelo menos que a gente se torne amigo, estar junto daquele que está sofrendo.
a gente às vezes não consegue impedir que certas coisas estão acontecendo, né? Certas manifestações políticos desejando, né, que assim, algumas coisas, algumas exclusões. A gente às vezes não tem força para isso. Mas como é que o cristão é convidado a viver como Jesus? Ah, vocês estão caminhando para cá, eu vou na contramão. Se eu não tenho força para ir contra a opressão, pelo menos eu estarei do lado dos oprimidos. Pelo menos eu estarei do lado dos... Eles vão perceber que eles têm um companheiro. E às vezes a companhia com essas pessoas vai ser o melhor caminho. Vai incomodar mais. Né? Então hoje é um tema muito prático para a nossa sociedade. Muito prático. Né? É muito prático para os jovens, porque todos os jovens eles estão na sala de aula, principalmente, todas as injustiças aparecem na sala de aula. Então, os jovens cristãos eles são convidados a ver, né, quais as diferenças que fazem crescer e estar do lado daqueles que não estão sendo, tipo assim, estão com sua dignidade sendo destruída. Então, eu espero que esse nosso encontro seja um impulso para a missão, né? Uma missão autêntica, e que nosso Senhor nos abençoe para viver isso, pois Ele morreu por isso. Ele morreu porque não aceitou a injustiça, e foi morto injustamente por isso. Então a mensagem cristã, eu lembro numa fala que a gente falou no passado, que eu falei que o cristianismo não é mensagem para adoçar os lábios, né? Ele é uma mensagem dura, é uma mensagem pesada. O cristianismo não é doce de leite passar na boca, não. Ele exige de nós uma responsabilidade. Exige, o cristianismo exige. Então, assim, falar que vou chegar a Deus te trouxe aqui para aliviar seus sofrimentos, é meio contradição. Às vezes, quando a gente ama Jesus, segue Jesus, eu arrumo mais sofrimento. Pois agora eu vou sofrer com quem está sofrendo. Né? Só que nossa fé... Então quer dizer que é uma fé de tristeza, de sofrimento? Só tem cruz? Não, a nossa fé tem ressurreição. E a ressurreição é o sim de Deus falando o seguinte: vocês excluíram meu filho, vocês não aceitaram a diferença que ele era, a diferença que ele trouxe para vocês se transformarem, vocês o mataram. Né? Porque há uma tendência de matar aquele que é diferente entre vocês. Vocês não fizeram isso com meu filho, mas eu ressuscito para te dar uma esperança. A intolerância e a injustiça não é a última resposta. Então, Daniel, que a sua pergunta ela possa nos ajudar a remoer sempre, a discernir, né, assim, o que das contradições da vida pode nos ajudar a crescer, o que das contradições da vida são as que eu tenho que lutar contra, e quais são as que eu tenho que acolher para fazer crescer e olhar o irmão com misericórdia. Né? Eu estou, assim, com o coração meio apertado esses tempos. Eu acho que todos nós, como cristãos, quando assistem o jornal nos últimos dias, a gente fala o seguinte: como é que deve estar o coração de Jesus nesse momento olhando isso tudo? Porque todo cristão ele deve estar pensando isso. Porque a gente que vai conhecendo Jesus, a gente sabe que Jesus, numa situação agora, ele estaria sofrendo. Né? O que ele estaria passando. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Amém. Olha só, quero já abrir agora espaço para outros jovens participarem também. Eu volto a dizer que a gente sempre vai abrir esse espaço, tá bom? Para jovens de várias idades também fazerem suas perguntas. Eu vou chamar primeiro o Júlio César, que é da Juventude Vicentina e do JC da Paróquia Santíssima Trindade. Boa noite, Júlio César, seja bem-vindo. Por favor, faça a sua pergunta. Boa noite, Lina. Boa noite, Ricardo. Nossa, o papo está bem legal. Já reformulei minha pergunta aqui algumas vezes que foi respondida. Mas então, eu queria saber o seguinte: eu acho que no contexto atual, né, a juventude ela tem um papel muito importante em ser o protagonista da mudança, em ser sal na terra, né? E esse sal, eu entendo que esse sal é ser diferente. Quando essa diferença ela é ridicularizada, como que eu vou ser o sal da terra, né? Como que eu vou trabalhar isso dentro
dentro daquilo que eu creio. Porque às vezes você ser até um jovem cristão, hoje em dia, né, já se te torna um ridicularizado em determinados meios. Aí queria saber o que você pode falar para a gente sobre. Nossa, essa pergunta é espetacular. Porque o que você está sentindo, assim, ó, eu já passei por isso, né? Igual, por exemplo, eu já cheguei no debate e falar o seguinte, eu estudo Bíblia, a pessoa olha estranha e fala o seguinte, eu ser católico? Como é que um católico estuda a Bíblia? Um católico profunda a fé? É uma coisa contraditória, né? Assim, é quase uma alegoria, um carro alegórico, e a gente realmente é ridicularizado. Meu serviço, por exemplo, algumas pessoas assim, não, esse aqui é o padre. Como se um leigo ele não tivesse o direito de aprofundar a sua fé, de questionar, dialogar, de crescer, de aprofundar. Uai, por que eu quis aprofundar a fé cristã? Eu vou ser o sacerdote? Não, o sacerdote é uma missão importante, mas não significa que o cristianismo são só os sacerdotes, né? Que é o único caminho de ser um cristão assim ideal. Não é. Então, assim, e Jesus passou por isso. Eu acho que um caminho para a gente discernir um pouquinho a sua pergunta é pensar em Jesus. Olha para você ver. Jesus chega na sinagoga de Nazaré e aí ele abre o livro do profeta Isaías, que está lá, hoje a gente chama de Isaías 61, e Jesus vai lá e proclama que ele veio para trazer a boa nova, a boa notícia aos pobres, a libertação aos cativos, a visão aos cegos, né? Então ele vai lá e mostra o seu projeto. Ele fala o seguinte, é para isso que eu vim. E ele traz, dentro da tradição de Israel, usa o profeta para mostrar que aquele veio. Aí eles vão lá, o pessoal vai começar a zombar. Peraí, esse aí não é o filho do carpinteiro? O José? Ou seja, peraí, esse cara é pobre, trabalhador fuleiro. Ele é um empregado de segunda aqui, não tem estudo, está falando essas coisas aqui na nossa frente. Então, ou seja, desvaloriza a origem de Jesus, desvaloriza a história. Tem uma outra ainda que fala que, esse não é o filho de Maria, né? No Evangelho de Marcos, esse não é o filho de Maria, ridicularizando ainda mais a cultura deles, porque a referência não pode ser a mulher, a referência tem que ser o pai. Então Jesus o tempo todo sofreu, ele foi ridicularizado por aquilo, várias coisas que ele se propôs, né? Ele foi questionado, porque um pobre da Galileia, que é uma favela da roça, gente, é um lugar pobre. Jesus nasceu na roça, numa favelinha da roça, é um lugar extremamente humilde e simples, né? E só que eles achavam que tinha que vir da cidade, de Jerusalém. Tinha que sair ou do templo, do sacerdócio, ou da casa real, né? Eles projetam em Jesus alguma coisa. Só que Jesus falou o seguinte, não, eu vim dessa origem. E ainda, então, ou seja, ele não se deixou afetar, porque o cristão, ele se sabe movido pelo Espírito, acompanhado por Deus. Então, se a gente é ridicularizado, quem é ridicularizado é Deus comigo, porque o cristão, ele é um com Deus. O cristão, ele não vai na igreja para encontrar Deus. Ele vai na igreja para, junto com os irmãos, louvar a Deus. Junto com os irmãos, agradecer a Deus. Junto com os irmãos, alimentar-se da fé como igreja para seguir esse Deus. Porque o cristão sabe que em todos os momentos ele está sendo acompanhado. Então, se ele está sendo ridicularizado, ele está sendo ridicularizado com Deus. Então, Jesus, ele sabia que ele estava com o Espírito. E ele pôde suportar. Ele foi suportando essas chacotas. Ele recebeu chacotas, inclusive, na cruz. Não és o rei de Israel? Liberta a si mesmo. Ele foi ridicularizado na cruz, no momento da morte, né? A morte de Jesus foi zombeteira. Estavam zombando Jesus na sua morte. Para eles, aquele letreiro, Inri, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus, era uma zombaria. Porque, para eles, assim, para a comunidade religiosa, o rei não tinha rei, né? E para a comunidade política, o rei era o imperador. Então, era tipo assim, colocando ali, esse aqui é o motivo da morte dele.
ele se diz, é um motivo político, motivo religioso, mas é uma chacota. E Jesus suportou até o fim, porque estava com o Pai. E o Pai deu a última resposta. A gente vai dar a última resposta. Em alguns lugares, Jesus chegava, fazia, falava, incomodava e saía. Em vários momentos, ele saiu. Em vários momentos, o Evangelho de João, ele falava alguma coisa, incomodava, tinha que sair correndo, porque a palavra dele era muito dura para dizer. Né? Em o Evangelho de João, há várias passagens de gente zombando ele, criticando, brigando. Ele aguenta, suporta. A gente precisa ter resiliência como cristão. Essa palavra é uma palavra assim, um pouco usada, né? Resistência não é a palavra mais forte, mas é resiliência. A resiliência é interessante, por exemplo, é igual o alumínio. O alumínio você bate a massa, pega, esquenta, derrete, forma outra coisa com o alumínio. Aí, o alumínio, por exemplo, eu fui lá, fundi e formei um copo. Aí eu esquentei ele de novo, amassei, agora eu vou transformar ele num prato. Agora eu fiz de novo, vou transformar ele no objeto de arte. A resiliência é a capacidade de se deixar moldar, ser maleável, suportar algumas dores, mas e cada mudança se tornar melhor. Então, assim, eu estou com Deus, eu vou suportar a chacota e não ter vergonha de ser de Deus. A gente tem que ser sem vergonhas de Deus. Se alguém fala o seguinte, uai, você é um jovem católico, ô filho, mas você está no boteco? E daí se eu estou no boteco? Né? Deus está comigo aqui no boteco também, com meus amigos, eu vou ser sério, eu vou brincar, mas eu não vou desrespeitar ninguém. Se vai beber, vou beber com responsabilidade, eu vou respeitar todos que estão ao redor, eu vou ser um cristão na diversão. Né? E se alguém questionar alguma coisa, eu ia falar, eu tenho orgulho de ser de Cristo. Né? A gente tem que ter essa postura, ter uma resiliência, e ela só é alcançada com o tempo. Mas para a gente enfrentar o início das zombarias, o Espírito está comigo. Como ele guiou Jesus naquele momento e não abandonou, ele está me guiando agora. Acho que essa é uma mensagem que nós, Júlio, temos que ter assim, muito perto de nós. Não somos solitários. Temos a companhia de Deus. E uma coisa interessante, a comunidade é muito importante para isso. A comunidade é um lugar onde um aquece o outro, ajuda o outro. Jesus falou isso com Pedro, que ele estava orando pela fé de Pedro. Então Jesus convida que a gente sustente a fé uns dos outros, orando pelos outros, ajudando o outro. Porque como é muito difícil ser cristão, a comunidade é o ponto onde que eu olho, faço o outro ajudar a suportar isso. Então, se eu tenho... se eu sou excluído, por exemplo, pela religião, é muito fácil, é muito difícil um católico ser excluído do Brasil. É mais fácil ser excluído na África ou na Ásia. Mas no Brasil, por exemplo, é muito fácil, por exemplo, uma pessoa de religiões afro-brasileiras, seja o candomblé, a Umbanda, alguma outra tradição, serem excluídas, né? Então, assim, mas se eu sou excluído como católico cristão, se isso acontecer, a comunidade vai ter que me ajudar. A comunidade tem a obrigação de cuidar dos seus, né? Ela tem a obrigação de cuidar dos seus, porque é isso que ela é. Ela é uma família que se cuida. E todo mundo sabe que a fé não é fácil. Muito bom. Obrigado. Amém, Júlio. Agora eu quero chamar o Joaquim, ele é ministro da Eucaristia e membro do Grupo de Apoio às Pessoas em Situação de Rua da Paróquia São José do Calafate. Muito boa noite, Joaquim, bem-vindo. Pode fazer a sua pergunta. Joaquim, você nos ouve? Acho que ele está com algum probleminha. Bom, deixa eu chamar então a Letícia, que é da Perseverança da Basílica do Santo Curadar. Letícia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, pode fazer sua a pergunta. minha pergunta... Tá bom, não sei que é porque no texto que foi enviado para a gente, bem no finalzinho,
Eu tava lá que Nazaré falava, ame o inimigo é tão diferente de nós. Por que você acha que ele falava isso? E qual que era, assim, o porquê que ele queria passar esse recado para as pessoas? E como que a gente pode viver isso no nosso dia a dia? Como que a gente pode aprender com essa frase, assim? Nossa, é interessante que é a frase mais desafiadora do mundo, né? As religiões, assim, a gente fala assim, qual que é do cristianismo a frase mais, assim, provocadora? Ame o inimigo. Aí a gente fala o seguinte, tá beleza, então quer dizer que eu tenho que ter sentimentos bons, a pessoa me dá uma facada, eu vou lá e abraço ela, pode me dar quantas facadas você quiser que eu te amo. Como se o amor para o outro fosse, tipo assim, eu aceitar tudo que é no outro. Mas não é. O amor, ele não significa que eu vou aceitar tudo que o outro faz comigo, né? O amor, ele respeita que é um diferente. Ele respeita que o outro é diferente. E o amor na Bíblia tem uma coisa interessante. Ele não é só sentimento. Não sei se você já estudou na física, a luz tem dois comportamentos. Ela é uma partícula que sai do Sol, por exemplo, uma luz solar. Ela é uma partícula que sai do Sol e ela também é uma onda, né? Então ela se comporta de duas formas. O amor também é isso. O amor, ele move dentro de nós alguma coisa, ele provoca em nós uma alegria, né? Quando a gente ama, a gente sonha, a gente pensa na pessoa, a gente tem medo que a pessoa morra, a gente quer proteger. Então tem uma coisa dentro de nós que o amor provoca. Mas o amor, ele tem uma outra coisa, uma outra forma de acontecer, como a luz. O amor é comportamento, ele é ação. Quando fala o seguinte, eu falo assim, ame os inimigos. Não está dizendo para você assim, ô Letícia, você pode, então, ou seja, a pessoa te dá um tapa na cara, você pode sair, tipo assim, dando beijo nela, obrigado. Não. Né? Ele está falando o seguinte, você não vai devolver o comportamento que ela te ofereceu. Você vai oferecer amor, ou seja, se ela te deseja o mal, você vai devolver ela o bem. Você vai desejar o bem para ela. Né? Perdoar não significa que, a pessoa me maltratou, eu vou lá e, tipo assim, obrigado, pode continuar aqui. Não, perdoar é o seguinte, às vezes, é deixar a pessoa aí. Né? Respeitar ela. Se ela precisa de mim, igual, por exemplo, eu vou lá, faço bem para ela e não me vingo. Porque eu vou agir com essa pessoa porque a minha identidade, a identidade cristã, a minha identidade é a identidade do bem. Então eu vou agir com o bem que Jesus pediu para mim fazer. O bem que eu sou, a identidade que a gente construiu a partir do cristianismo. Né? Se eu vou agir assim, se eu vou me comportar assim, então eu vou suportar um pouco as dores do outro. Às vezes, amar o inimigo significa a distância, mas eu não vou desejar o mal para o outro. Eu vou querer que ele cresça, que ele amadureça, e às vezes, inclusive, eu vou ajudar essa pessoa que me machuca a crescer. Né? É igual, por exemplo, uma mãe, uma vez, um filho, ele estava sofrendo de dependência química. Uma mãe, desesperadamente, foi lá e acorrentou esse filho num quarto. Durante semanas, esse filho ficou preso lá no quarto. Aí você fala o seguinte, mas ela cometeu um crime, mas ela, desesperadamente, no amor dela, essa mãe, o que ela fez? Ela ajudou o filho a crescer. Diz que o filho xingava ela nas semanas, falava que de tudo quanto é nome essa mãe, né? Ela assim, mas como que essa mãe, ela se tornou inimiga do filho? Ela se tornou inimiga. Mas o que ela fez? Por amor, aquele que se tornou oposição dela, que humilhava, xingava, ela fez de tudo para libertar ele daquilo. Com o tempo, passou a crise de abstinência. Esse jovem aceitou com o tempo e depois ele perdoou a mãe e agradeceu a ela. Eu usei um exemplo. Há vários outros. Né? Às vezes, por exemplo, um colega da sua escola vai lá e cria, tipo assim, vai fazer um bullying, ou cria alguma chacota, alguma coisa que te ofende. Você não retribui com a mesma moeda. Às vezes sai, distância, finge, causa indiferença. Mas vai chegar um momento que você vai falar o seguinte, aí você pode
falar, eu não te trato igual você me trata porque eu sou diferente, né? Às vezes você como jovem pode falar assim, eu aprendi do Deus que eu acredito que eu não posso ser igual a você. Certas frases, ou o jeito que você vai tratando a pessoa com educação, com amor, vai provocando. Então, assim, amar o inimigo, eu não vou simplesmente expulsar ele, mas às vezes eu tenho que provocar mudança nele. Nós somos convidados a um amor ativo, um amor passivo. Eu amo todo mundo que está lá na África. Estou passando fome, mas vou rezar por eles. O nosso amor, ele tem sentimento, mas ele tem comportamento, então tem que ter ações. No momento de pandemia, quantas comunidades estão ajudando pessoas que nem conhecem? Igual, por exemplo, tem gente que tem medo das religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda, mas tá lá, mas na hora que está precisando, vai lá e ajuda. Tem gente que tem medo, por exemplo, de homossexual, mas na hora que está precisando, vai lá e ajuda. Então, assim, a gente é convidado a ser um amor que sai desse negócio de só sentimento, que eu sinto, só dos próximos, e é ativo para aquele que é diferente, é ativo para aquele que me incomoda, né? Às vezes eu posso ajudar. Se a pessoa, Jesus falou assim, mas se a pessoa não quiser, o que eu ajude ela? Então, o que eu faço? Eu simplesmente vou lá, tento chamar uma pessoa como testemunha que eu tentei ajudar. Se ela não quis, ela é livre. O meu amor para ela vai ser o seguinte, simplesmente eu não vou me comportar com algo mal, com alguma ofensa. Eu vou comportar com algo do bem. Do bem. Às vezes é deixar ela ser quem ela quer ser, né? Se ela se estrupiar, ela pode voltar que eu vou ajudar ela. Se ela me pedir perdão, eu vou até perdoar. Mas eu não vou guardar uma carga pesada do rancor. Quando a gente pega isso, a Bíblia tem um monte de passagens que trabalha tudo isso que está pedindo, né? Há muitas formas de dar essa resposta. Eu escolhi uma, né? Então, assim, eu sei que quando a gente é jovem na escola, é muito difícil, porque às vezes a sala de aula tem 40 jovens, cada um é de um jeito. E eu sou obrigado a amar todos. Gostar de todos? Eu não sou obrigado a gostar de todos. Mas amar, sim. Gostar e amar é coisas diferentes. Olha uma coisa interessante. Porque gostar é só sentimento. Amar é comportamento, né? Então, é um jeito de eu ser cristão em qualquer lugar. A minha identidade de amor me faz com que haja amorosamente. Me ajuda, inclusive, a pedir perdão quando eu não sou amoroso, quando eu não ajo como devo agir. E a gente tem que rezar muito. Eu sei que eu não dou conta de todas as vezes, Letícia. Não é fácil, né? Só que, tipo assim, de vez em quando eu coloco a cabeça na travesseiro e falo o seguinte, pai, por que eu agi com essa pessoa desse jeito? Eu tinha que ter agido melhor, porque não é meu jeito, não é a identidade cristã minha. Nesse momento eu não fui imagem e semelhança de Deus. Eu não fui como eu devo ser. Aí eu me converto, eu transformo, e numa outra oportunidade eu vou lá e mudo, ajo diferente. Pode ser até no trânsito. Quando eu estou dirigindo, por exemplo, por que eu não parei na faixa pedestre para uma pessoa passar? Aí a maioria das vezes eu paro, mas tem hora que eu não paro. Aí eu passo, depois eu fico pensando, gente, eu devia ter parado. Por que me custava parar? É um gesto, é uma atitude de respeito pelo outro e é amor cristão. Entendeu? Assim, nós somos convidados a viver um amar ao próximo, amar o diferente, e esse diferente até o absurdo do cara ser oposto a nós. Tá bom? Que a gente tem esse desafio enorme. Para a gente fechar, então, a participação dos jovens, quero chamar novamente o Joaquim, da paróquia São José do Calafate. Joaquim, tudo certo agora? Oi, vocês me ouvem aí? Sim, estamos ouvindo. O Padre Jesus Amarim seja com cada um de vocês. Primeiramente, queria parabenizar a pessoa que teve a ideia de fazer esse debate, né? Tem sido muito, muito proveitoso para todos nós. E, Ricardo, o seu texto ele foi bem pontual, igual o Lina frisou, nos dias que nós estamos vivendo na atualidade, né? Ao longo da humanidade, o homem ele evolui, mas, infelizmente,
ele evolui também para o negativo. Nós aprendemos na parte da geografia, na parte da história aí, o que aconteceu no apartheid, o que aconteceu no judeu por conta da indiferença. Quando nós analisamos a palavra indiferença, in é um prefixo que junta com a palavra e dá o sentido de negação. Indiferença. E nós precisamos de ser o quê? Nós precisamos de ser o diferente, nós precisamos de ser o diferencial na vida das pessoas para nós podermos construir uma sociedade justa, humana e fraterna, conforme nos prega Cristo. Diante dessa indiferença, nós pregamos Cristo todos os dias na cruz, somente com armas diferentes. Ou seja, nos dias de hoje nós pregamos Cristo quando nós somos indiferentes com nossos irmãos através das atitudes, através da discriminação racial, discriminação por meio de torcer por um time diferente, do tipo de comida, independentemente, nós pregamos Cristo todos os dias. E a minha pergunta é o seguinte: você pensa que a nossa indiferença humana será a próxima causa da nossa destruição? Tanto no cenário político, social, cenário ambiental, enfim, de todos os cenários que a sociedade na qual nós estamos inseridos tem nos demonstrado nos dias atuais. Olha, que interessante essa colocação, Joaquim. Quando a gente olha o nosso Deus, a gente vê o seguinte: nosso Deus é o Deus na história. Ele está conosco, né? Se ele está conosco, ele sabe dos erros, dos acertos nossos. E muitas vezes Deus usa dos nossas fragilidades, nossos erros, nossos acertos, ele usa né, exemplo. O coronavírus tem muitos anos que ele existe aí na natureza. É um vírus da natureza. Houve uma mutação que foi capaz de pegar no ser humano e se esparramar. Deus quis isso? Não. Faz parte da natureza. Agora é o seguinte: então, ou seja, está acontecendo muita morte, está acontecendo algumas coisas muito sérias, só que Deus, ele fala o seguinte: dessa fragilidade, desse momento, assim, ele está soprando o espírito e algumas pessoas estão crescendo, algumas pessoas estão sofrendo algumas cruzes que mais para frente vai ter que ser ressignificado. Então, dizer o seguinte, que isso vai ser a causa da nossa destruição, parece até meio apocalíptico, né? Só que toda vez que na Bíblia se fala o seguinte: haverá peste, haverá destruição, quando os profetas anunciavam alguma coisa, eles nunca tinham intenção de anunciar catástrofe. Eles estavam falando o seguinte: quando eu anuncio para vocês que alguma coisa ruim vai vir, é para que vocês se convertam hoje. Então, a indiferença sempre foi o maior pecado do ser humano. Exemplo, o pecado mais grave do Gênesis não foi comer a maçã, não. Sim. O pecado mais grave do Gênesis foi matar o irmão. Porque o irmão, Abel, ele agradou a Deus. Mas Deus, ele é alguém que ele pode ter escolha. Caim não respeitou a diferença do irmão. Não respeitou a diferença de Deus de poder escolher. O maior pecado que é narrado para a gente no Gênesis é a destruição do irmão. Então, assim, na história da humanidade, se eu não aceitava que o outro acreditava diferente de mim, eu ia lá e queimava na fogueira. Se eu não acreditasse que a outra pessoa era tão digna quanto eu poderia escravizá-lo, né? Então, assim, na história da humanidade, a indiferença que você falou sempre foi um motivo de destruição. Sempre. E Deus, desde o início, colocou: o maior pecado é matar o irmão. Porque quando Caim matou Abel, ele matou um pedaço de si. Caim destruiu também a capacidade que ele podia ser melhor, porque Abel poderia provocar nele ser um irmão melhor, um ser humano melhor. Ele destruiu a possibilidade de ser melhor. O outro pessoa que ele matou, não foi só ele que foi destruído, foi Caim também que foi destruído. Né? Então, quando você fala sobre que a indiferença pode destruir o mundo, ela sempre foi a força destruidora.
né? E o nosso Deus, ele trata o quê? Construindo. Ele vai construindo a diferença. Ele vai acolhendo os diferentes. Jesus veio acolhendo os diferentes, mostrando o seguinte, tudo isso foi integrando no reino. Né? Foi integrando no reino. E ele foi trazendo um caminho de contrário. Né? Olha o samaritano. Passa o líder religioso e não vê o irmão. Passa o outro, levita, não vê o irmão. Mas passa alguém que é de fora, é estrangeiro, e vê o irmão. E não é indiferente. Né? Olha para você ver a Cananeia. Cananeia era de uma outra região, uma outra religião. Jesus, quando ele está na tradição de Israel, ele está se compreendendo como aquele que é enviado para anunciar a boa nova, que é prometida. Ele começa a perceber que a missão dele, que o pai foi dando para ele vai orando e vai entendendo isso, veio para reunir os filhos perdidos da casa de Israel. Aí chega uma cananeia, uma mulher de fora, desesperada porque a filha dela está sofrendo uma grave doença e pede Jesus o milagre. E Jesus fala assim, mas não fica muito bem eu tirar o milagre da casa de Israel e dar para fora. Aí ela fala assim, mas quem está de fora consegue pegar as milagrinhas que caem da mesa, os milagres pequenos que caem. Aí Jesus fala assim, eu não vi em Israel uma fé tão grande. Não é que Jesus, ele errava, ele estava pecando, não. Significa assim, que Jesus, como como todos nós, ele foi aprendendo o que o Pai queria dele, até que foi revelado para ele na ressurreição, que ele é o Senhor da glória, né? Jesus simplesmente ele fala o seguinte, a mensagem que meu Pai me deu, que eu estou divulgando, é para toda a humanidade. Então Jesus, ele vê que aquele que é de fora, né, ajudou ele a compreender melhor a missão dele. Olha que coisa interessante. Jesus se deixar transformar para uma mulher desse jeito, é muito importante a gente pensar isso, que a indiferença pode ser vencida se eu me faço próximo do outro. Sim. Né? E estar com Jesus na contramão. Essa frase é muito legal. Nós somos cristãos, ser sal, luz, sal da terra e luz do mundo. O sal tem pedra, ok, mas quando a gente pega a luz, tem gente que fica assim, não, é para iluminar, mas muitas vezes iluminar as trevas. Verdade. A gente precisa mostrar as trevas. Tem uma frase, inclusive, não sei se é de São João, que ele fala que coragem, eu venci o mundo, nós precisamos ter coragem. E essa coragem, à medida que eu estava lendo também, dá para a gente poder interpretar muito bem com a construção da família, como que é primordial a participação familiar na construção do ser humano hoje, porque a família já vai ensinando para os filhos desde pequeno a eles a conviverem com as diferenças. E quando nós convivemos com as diferenças, foi aquilo que você pontuou. Nós aprendemos a amar mais, nós fazemos mais semelhança de Cristo na vida das pessoas. Então, mais uma vez, eu parabenizo a todos pela iniciativa e esperamos estar aí nas próximas também participando com vocês. Muito obrigado. Ô Joaquim, só uma questão profética. Lina, só uma questão profética que a gente ouviu no jornalismo, para a gente, nós como cristãos, ficar atento. Aumentou muito a violência dentro de casa contra a mulher e muito o feminicídio, que é a morte. Você falou da família. Então, assim, nesse momento, urge nós cristãos orarmos e agirmos para ajudar, né, várias mulheres que estão sofrendo abusos, violências morais, violências sexuais, físicas, né, sendo violentadas. A família que devia ser o lugar do aprendizado, da diferença, da acolhida, de um crescer com o outro, muitas vezes está destruindo. Então, a gente aproveitar esse momento que nós estamos dialogando com cristãos, abrir os olhos, precisamos cuidar dessas mulheres que estão sendo, denunciar, anunciar e acolher. Né? Não ser indiferentes, porque o que pode destruir uma mulher vai ser a indiferença de ninguém fazer nada. Ela sofrer tudo sozinha e sair culpada de uma situação dessa. Mas se ela perceber uma comunidade que está acolhendo, denunciando,
que ela não é culpada por um abuso sexual ou uma violência moral e física, se a gente der esse suporte, se a gente ser tolerante com o que é tolerável e não ser tolerante com a injustiça, não vou nem usar intolerância, né, contra a injustiça, mas a gente não tolerar a injustiça, talvez a gente pode ser um sinal para essas pessoas. Né? Hoje eu acho que foi um momento muito profético e as perguntas que vocês trouxeram, as contribuições que você trouxe, foi um momento muito assim, olha, nós temos uma missão muito intensa, temos que assumir essa missão, ser muito conscientes dela, ter ela na nossa identidade, e essa é uma identidade em construção, né, como a Letícia provocou, que a gente está construindo, e a gente sempre tem que se construir olhando para Jesus. Aí a gente vai conseguir acolher o diferente, vai conseguir lutar contra a diferença e ser samaritano com quem precisa. Com certeza, uma excelente colocação. Obrigada mais uma vez. Eu sei que chegaram perguntas dos canais das paróquias, então eu queria chamar de volta o Álvaro para ele fazer a pergunta de uma pessoa que estava acompanhando a nossa transmissão, que enviou pelo canal da Basílica de Santo Curadás. Por favor, Álvaro. A joia, Lina. Quem mandou foi a Cecília. Acredito que é a Cecília da Perseverança, aqui do Curadás. Ela perguntou: Ricardo, você acha que as pessoas perto de nós, pais responsáveis, podem contribuir para que continuemos com este medo do diferente? E como evitar brigas por causa dessa diferença? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Briga sempre haverá. A diferença incomoda, ela desinstala. Só que aquela frase, né? Amai-vos e suportai-vos. Né? É bem pesada essa frase, difícil, né? Você tem que viver suportando aquela bala sem alça a vida toda, né? Só que é o seguinte, deixa eu pensar a resposta assim. Deixa eu dar um exemplo. Um jovem, ele vai lá, na sua fase de crescimento, ele incomoda-se com tudo. Ele se incomoda com tudo. Ele se incomoda com o jeito que os pais se vestem, com o jeito que os pais mandam, com as comidas que come, os horários. Ele questiona, ele está aborrecente, como a gente brincou. Está questionando tudo. Aí, o que acontece? O jovem, então, qual que é a grande crise? Ele precisa viver isso. Mas aonde que começa a ter a maior briga com os pais? É quando os pais, em vez de serem adultos, eles se tornam adolescentes também. Aí o jovem vai lá e faz o estardalhaço mais, aí a mãe ou o pai começa a fazer o estardalhaço igual um adolescente também. Então, ou seja, ele se tornou igual ao outro. Não, peraí, às vezes, um ponto para a gente ajudar nas brigas, nas confusões, coisa assim, não é eu me render à provocação ao outro. É olhar para mim e falar assim, quem eu sou? Eu sou assim? Eu tenho que ser assim? Quando um jovem ele vê que um pai ou uma mãe é estável, é adulto, ele se sente seguro. Opa, minha mãe e meu pai são adultos. Eu ainda não sei tudo, eu não consigo tudo. Aí ele consegue se ancorar nessa estabilidade dos pais para vencer essa fase de crescimento, de se compor das coisas do mundo, né? Mas quando os pais começam a se trambelhar, sair gritando, berrando, xingando, você não vai não, aí acontece, aí se torna igual, aí a coisa desanda, né? Então, por exemplo, e nessa fase de pandemia, está tendo muita briga, confusão em família, irmãos brigando, né? Não conseguindo dialogar, não conseguindo aprender com o outro. Aí é o momento seguinte, olhar e discernir o que cada momento desse eu posso me construir. Quem eu sou? Quem eu sou? E o que dessa pessoa eu estou compondo, estou construindo a mim mesmo, está revelando de mim mesmo para quem eu sou. Né? Aí eu consigo tolerar. Eu consigo ver diferença e beleza. O problema é que dentro do olho do furacão a gente não consegue discernir. Aí quando sai do olho do furacão, a gente consegue entender e suportar o outro.
tem defeitos que a gente consegue, trabalhando com muito amor e carinho no outro, ajudar o outro a crescer. Tem defeito que a pessoa vai morrer com ele. Aí eu vou amando, vou cuidando, igual a Letícia, né? O amor com o comportamento, eu vou agindo. Aí eu vou falar o seguinte, tá bom, esse defeito eu não consigo resolver? Não tem problema. Eu amo essa pessoa por outros motivos. Vou suportar ela nesses defeitos. Porque eu sei que as qualidades dela superam. Eu sei que o amor, a ação, essa pessoa, ela age amorosamente comigo e eu ajo amorosamente com ela. E o amor vai superar isso, né? Então discernir, dialogar, respeitar a diferença, mas sobretudo, o que essa pessoa provoca em mim? O que eu faço para crescer em mim? Né? O que eu, de uma briga, o que está revelando de mim mesmo? Porque a gente às vezes sai tão destruído de uma briga, a gente sai tão destruído que a gente nem sabe quem nós somos. Tão destruído que não sabe nem minha identidade. Aí é o famoso seguinte, nossa, eu falei uma coisa que eu nem sabia que eu ia falar, eu destruí você, nunca sabia que era capaz de falar uma palavra tão pesada, tão ruim, né, nas brigas. Por quê? Numa briga, você é capaz de se destruir e perder a sua identidade. Ou dizer uma coisa que estava escondido, soltar uma coisa tão ruim, uma coisa que eu não trabalhei dentro de mim, ou uma raiva que não trabalhei. Está nesse momento de crise? Respira. O que aquela pessoa revela em mim? O que esse relacionamento me faz crescer? Se a gente tiver esse ponto de discernimento, a gente consegue dialogar. Né? Obrigado, Ricardo. Muito bem, e tem também duas perguntas que chegaram pelo canal da paróquia São José do Calafate. Então, queria chamar de volta a Letícia, Ana Letícia, para fazer para a gente, por favor, as duas perguntas, Ana. Sim, claro. Farei as perguntas. Recebi comentários de jovens que se identificaram com alguns relatos, algumas coisas que foram partilhadas, né, que já sofreram determinados preconceitos, exclusões mesmo, né? E falaram que isso também acontece na escola, né? E até mesmo na igreja. Foram os comentários. Tchau. Ô, Ricardo, são duas perguntas. Uma da Juliana Margarida, que pergunta o que a gente pode fazer para aproximar os jovens nesse momento difícil que estamos vivendo. E a outra contribuição é do Tadeu Rodrigues. Ele perguntou assim, como trabalhar esses contraditórios nos nossos meios? Sempre apontar as injustiças ou, em alguns momentos, entender as circunstâncias e engolir o sapo, ele colocou entre aspas, para evitar um efeito contrário ao esperado. É um pouquinho que você acabou de falar, né, em relação aos conflitos. Sim. Vamos lá. Uma coisa para a gente poder, os jovens poder ativos. Tanto na hora que a gente voltar à vida comunitária normal, dos grupos, dos encontros, como agora. É preciso que na comunidade, nos momentos com os grupos de jovens, da Crisma, que a gente coloque essa realidade de injustiça, de exclusão, de preconceito. Então, nos encontros, a gente poder ter um espaço aberto para dizer, olha, um jovem poder dizer, eu estou sendo excluída porque eu sou homossexual, eu estou sendo excluído porque sou negro, eu estou sendo excluído porque eu sou pobre, eu estou sendo excluída por ser mulher. Então, assim, a igreja, ela ser um lugar onde essa realidade pode ser dialogada, ser dita. Quando a gente cria esse ambiente na comunidade de poder dizer isso, a comunidade pode ajudar. Então, os jovens, eles têm os grupos, os lugares, os encontros, os amigos. Então, e a gente, como jovens cristãos, ou adultos cristãos, ser ouvido, lugar de encontro, né? Lugar de encontro, lugar do outro se deixar desmanchar, mostrar suas feridas e a gente ajudar ele, ser samaritano, né? A igreja precisa ser essa casa segura para fazer isso. Então, os jovens, seja nos grupos de WhatsApp, Instagram, onde que for, nos diálogos, nos conversas, quando a gente voltar, toda injustiça, que a igreja acolha isso. Pois a nossa mensagem é a seguinte, a nossa igreja tem cruz e tem ressurreição. A cruz nós não abandonamos. Pode trazer as cruzes para a nossa igreja, pode trazer as cruzes para a nossa fé.
e nossa fé mostrará a luz da ressurreição para elas, como comunidade para ajudar. Então, isso é uma coisa concreta que nós temos que fazer, tanto agora quanto depois. Igual, por exemplo, se chegar no encontro de jovens da perseverança, ou ver um caso de um bullying, que um jovem ou uma jovem possa dizer, e o grupo possa acolher, ajudar a discernir, possa abraçar essa pessoa. Né? Observe que se os nossos grupos trouxerem essa dor, a gente trouxer essas coisas, quem sabe a gente não vai ajudando a converter, a curar. Né? Você sabe que na psicologia, quando uma pessoa está no encontro terapêutico, ela vai narrando a sua dor. O psicólogo, o que ele faz? Ele ajuda a pessoa a narrar de um jeito que ela vai ressignificando. E se na igreja, no grupo, a pessoa pode, no momento de oração, expressar isso, no momento de diálogo provocado pelo Evangelho, em algum momento, ela poder dizer, a gente vai ajudar a ser uma igreja que cura, uma igreja samaritana. Aí, quanto a outra pergunta, a relação, né, por exemplo, ao momento que a gente... Exemplo, a polaridade política que nós estamos vivendo. Tem pessoas que são extremas ao ponto de defender injustiças pela sua ideologia. Então, por exemplo, ela acredita tanto na direita que ela quer que, então, seja que ser contra a ditadura, contra a democracia, apoia a ditadura, ela é contra os direitos civis, ela é contra a liberdade de expressão, ela é contra tipo assim, os direitos iguais. Ela acaba, tipo assim, ela virando um defensor muito chato, difícil. Como é que você vai convencer uma pessoa dela? Ela está tão presa na sua verdade que ela não aguenta. Aí você fala assim, eu vou ficar aguentando engolir sapo? Às vezes sim. Às vezes a gente precisa. A nossa forma, o embate, devolver com a mesma moeda, a gente às vezes não consegue dialogar. Né? Então, mostrar que, tipo assim, olha, eu vivo uma outra via, eu estou com Jesus na contramão do que você está dizendo, eu não sou um extremista da esquerda, não sou extremista da direita. Eu não acredito nessa ideologia e viva o que o Jesus Cristo me... A gente tem que dialogar com o bem, dialogar com o exemplo. Assim, olha, eu sou feliz assim, se você é feliz assim... a própria pessoa, quando ela olha o outro, a gente incomoda o outro muito mais quando a gente se torna espelho para o outro. O outro vai me olhar e falar o seguinte, ele é tão tranquilo, tão leve, né? E uma pessoa que tem muita raiva, igual esses sapos que foi colocado aí, é muito pesado de carregar isso. Uma hora, a própria pessoa, ela entra em contradição, e ela vai ficar perdida, sem muito fundamento, ela vai buscar em outros lugares, pessoas leves. Tem uma ideia. Não está tendo uma onda de busca de religiões orientais? Pessoas buscando meditações, mantras, buscando outras coisas assim. Por quê? A pessoa vai pulando de uma religião para outra. Não vai se encontrando. Ela está aqui, não aceitou o que o padre fala, vai embora. Está aqui, não aceitou o que o pastor fala, não vai embora. Ela vai tentando. E ela não vai aceitando a diferença, não vai aceitando o outro, ela não vai se deixando transformar pelo outro. O que acontece? O momento ela é tão pesada, tão carregada, que ela está cansada de si. Aí algumas religiões orientais oferecem alguns meios pedagógicos, metodológicos, né, que a pessoa pode se destressar, pode se esvaziar. Só que, enquanto ela não enfrentar essa diferença, ela não vai crescer. Enquanto ela não conseguir se incomodar pelo outro. A pessoa escuta um padre, né, lá anunciando alguma coisa do Evangelho. Ela fala assim, eu não concordo com ele. Ela não se deixa transformar pela mensagem. Isso vai ficando pesado. Então, esses extremistas que a gente está vendo, uma hora eles vão cair porque eles vão ficando muito pesados. Eles não vão aguentar, não vão suportar. E nós cristãos temos que ser leves. Né? Venham a mim, vós estáis cansados, meu fardo é leve e meu jugo é suave. A mensagem cristã, ela é séria, ela é firme, mas ela não deixa a gente com costas pesadas. O amor é leve. A gente não ama porque é imposição. A gente ama porque é obrigação. A gente ama porque é nossa identidade, é nosso jeito de ser. Tem que ser autêntico em nós, nosso jeito. Aí a gente vai falar assim, então eu estou suportando um sapo? Não. Simplesmente, eu estou sendo leve.
fardos leves, eu não estou suportando, não estou carregando todo esse peso, toda essa raiva que essa pessoa carrega, né? Tem gente que fala assim, não, o Bolsonaro tem que morrer, não, o Lula tem que morrer. Gente, isso é pesado dizer isso, os extremos, né? Um cristão não quer nem que um nem outro morra, simplesmente é o seguinte, que os dois sejam felizes, um governou, o outro está governando, a gente não tem domínio sobre isso, mas nós como cristãos, o que a gente pode dar de testemunho? Cada um, a gente tem que ser leve nas falas, evitar comentários na internet, nos grupos, que destruam o outro, né? É igual, por exemplo, tem gente que fala o seguinte, não, esse vírus podia cair lá no Congresso e matar todos aqueles deputados. Isso é fala de cristão? Não é, nós somos leves, nós não carregamos peso, nós não desejamos morte, nós desejamos vida. A gente quer que eles se convertam, que eles ajudem o nosso país a crescer. Entendeu? A nossa incomodar nessas pequenas frases, pequenas preocupações. E hoje na internet nós somos convidados nos grupos. Discernir o que nós estamos dizendo, o que nós estamos postando, o que nós estamos dando likes, né? Se aquilo, peraí, será que se Jesus daria um like nisso? Será que Jesus aceitaria uma frase de Mussolini hoje? Ou de Hitler hoje? Eu vou ficar postando isso? Então eu vou ficar discernindo. Aí o cristão vem incomodando dessa forma. E se precisar engolir sapo, um ou dois não faz mal não. Mas se a comunidade inteira se juntar para não aguentar um saco e ser profética, vai ser mais bonito. A gente tem força quando a igreja está junto com a gente. Se a gente está sozinho, realmente é muito difícil, né? Engolir o sapo sozinho. Mas com a comunidade junto, não vai ser difícil, não. Ok, muito Ótimo. obrigada. Em nome da Paróquia São José. Obrigada a todo mundo que está participando, viu? Obrigada mesmo. Vocês estão só enriquecendo o debate. Antes da gente encerrar mesmo o nosso programa de hoje, eu queria reunir todo mundo agora no vídeo, quem está na transmissão, para a gente fazer, claro, uma oração final, ok? Que o Senhor Jesus nos conceda a graça de conhecermos a nós mesmos, pois só quem se conhece pode contribuir para enriquecer o outro. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Uma noite tranquila. Com certeza, com certeza. Nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu quero agradecer muito a participação de todos os convidados, dos jovens também, você que mandou a sua pergunta, que interagiu, que acompanhou a nossa transmissão. Muito, muito obrigada. Não deixa também de compartilhar, viu, com seus amigos, familiares. A gente sempre vai ter um encontro aqui terça-feira. Se inscreva também nos canais das paróquias da nossa forania. Esteja sempre atento ao que está acontecendo. Terça-feira que vem estaremos de volta, é claro, às 19h30. A gente conta com a sua participação. Boa noite, obrigada mais uma vez a todos. Um grande abraço e fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.